bem? Professor Raiulis falando aqui, diretamente do Colégio Maria Estela, aqui da Serra da Ibiapaba, cidade de Tianguá. Queridos, então a gente está aqui com um novo projeto, o projeto VNEM. Estamos começando agora uma gravação de lives, é uma série de lives aí que vamos gravar pela semana aí com vários professores. E hoje sou eu, claro. Pessoal, é o seguinte, Enem, vestibular do Enem chegando, já passou agora o vestibular da UVA, aquele vestibularzinho que vocês fizeram agora. Com certeza vocês tiveram aí uma nota excelente aí naquele vestibularzinho da UVA, com toda aquela preparação que a gente teve, aquele acompanhamento, ok? Pessoal, seguinte, agora mudou o foco é Enem. Primeiro, o Enem é um vestibular totalmente diferente do vestibular da UVA. Vestibular da UVA é vestibular o quê? Tradicional. O Enem, ele já é um vestibular que ele tem uma característica própria dele. O que ele vai trazer para você? Ele vai trazer uma série de textos, uma série de informações que o aluno vai ter que interpretar dentro de um contexto, e esse contexto provavelmente é aplicado no seu dia a dia, ou no dia a dia da sua cidade, no dia a dia do seu país, ou no dia a dia do mundo, ok? Então, o Enem ele vai trazer uma nova roupagem, aí para você, diferente da UVA, que você vai ter que ter a questão da interpretação. Isso vai ter que pesar muito, isso pesa muito na realidade na hora de você fazer a prova do Enem, ok? Seguinte, vou trazer hoje para você, pessoal, uns 2 ou 3 temazinhos do Enem que são extremamente recorrentes. Primeiro dele, estatística. Estatística, pessoal, é um tema que sempre está no Enem, sempre aparece. Ou aparece em forma de gráfico, ou algum tipo de informação que você precisa fazer analisando uma coleta de dados, ou algum tipo de informação que você precisa fazer. Se tem a coleta de dados, você só precisa calcular algum tipo de média, ou algum tipo de moda, ou algum tipo de mediana. Pode ser também desvio padrão, pode ser também o quê? Variância. Vamos lembrar o que é cada um desses temas aí rapidão. Primeiro, média aritmética. Existem 2 tipos de média aritmética. Na realidade, a média aritmética que existe é a média aritmética ponderada. A média aritmética simples, que é a comum que nós sabemos, é um caso particular de quem? Da média aritmética o quê? Ponderada. Mas tudo bem, vamos separar em 2. Média aritmética simples. Como é que você calcula a média aritmética simples? Você vai somar aí todos os valores que você tem, ou todas as medidas que você tem naquele momento, e vai dividir por quem? Pela quantidade. Show de bola. Essa é a média aritmética simples. Segunda média, média ponderada, que é um caso mais geral. A média ponderada, pessoal, ela vai levar em consideração aí o quê? O peso das medidas. Mas que peso é esse? Como é que funciona esse peso das medidas? Na realidade, pessoal, o peso das medidas pode ser qualquer coisa. Então vai existir um contexto onde você vai analisar dentro desse contexto o que é a sua variável e o que é o seu peso. Como é que você faz isso? Olha a dica que eu vou te dar aí, ó. Seguinte, se você vai medir, por exemplo, a média do gasto anual da sua empresa e você tem vários setores, cada setor tem um gasto diferente e você tem uma certa quantidade de funcionários, aí você quer saber o seguinte, quanto é que está saindo o gasto aí de cada funcionário por ano, por exemplo. Aí, um certo setor, você faz uma análise de 3 meses, o outro uma de 4 meses, que no total deu 1 ano. Então o que você vai fazer? Você quer saber o gasto por ano. O que ficou embaixo? Não foi o ano, ou o tempo, ou os meses? Então esses caras que serão peso. Então você já dividiu o que é a sua variável e o que é o seu peso. Show de bola. Depois de feita essa divisão, o que você tem que fazer? Cada variável vai ser multiplicado pelo seu próprio peso. Aí você soma com a próxima variável vezes o seu peso, soma com a próxima variável vezes o seu peso, e no final divide todo mundo por quem? Quase que eu quebro aqui, ó. E no final você divide por quem? Pela soma dos pesos. Terceira média. Seguinte, essa média, pessoal, ela é uma média que ela não é comum cair no Enem. Mas é aquela história, vai que cai. Então, média geométrica. O que é uma média geométrica? A média geométrica é aquela historiazinha que você vai pegar agora, a raiz enésima. Por que enésima? Porque você vai multiplicar n termos. Então você vai ter n termos para trabalhar, você vai multiplicar o n1 vezes o n2, vezes o n3 até o último, e você vai tirar a raiz do quê? Raiz enésima. Exemplo, se você tiver 2 termos, 2, e você quiser a média geométrica, basta você calcular o quê? São 2 termos, raiz quadrada. De quem? Do produto desses 2 termos. Simples. Se forem 3 termos, você multiplica os 3 e tira o quê? Raiz cúbica. É simples demais. Ok? Outra média. Média harmônica. Média harmônica, pessoal, é uma média que é o seguinte. Ela é o inverso
da média aritmética dos inversos. O professor confundiu, foi tudo agora. Preste atenção. A média aritmética não é a soma dos termos dividido pela quantidade? O inverso disso, a quantidade pela soma dos termos. Só que essa soma dos termos também são invertidas. Então vai ser m, que é a quantidade, dividido por 1 sobre x1, mais 1 sobre x2, mais 1 sobre x3 e por aí vai. Essa é a sua média harmônica. A média harmônica, pessoal, na realidade, a gente até usa ela e nem sabe que usa. Por exemplo, na física existe lá uma história de você percorrer uma certa distância demorou um certo tempo para você percorrer. Aí ele deu lá tantos quilômetros em tanto tempo, uma outra segunda parte do percurso. Você fez com outra velocidade, demorou tanto tempo. Depois, outra velocidade com tanto tempo. Se você pedir a velocidade média total desse percurso, isso também, se você for colocar a risca, vai aparecer uma média harmônica aí dentro. Só que ninguém fala, mas tudo bem. Outro item que cai também no Enem, pessoal, moda e mediana. Moda é um negócio que sempre está caindo aí no Enem. Inclusive teve uma questãozinha um tempo atrás dos elevadores, que o cara subia, tinha uma certa quantidade de pessoas dentro do elevador, aí em cada andar uma certa quantidade entrava, outra certa quantidade saía, e ele queria saber a média dessas quantidades. Seguinte, pessoal, a moda dessas quantidades. Seguinte, o que é moda? Bom, é muito simples você pensar em moda. Moda é aquilo que mais se repete. Por exemplo, moda de roupa é aquele que todo mundo está usando, ou seja, é o que mais se repete. Moda de celular é o que todo mundo está usando, é o que mais se repete. Então a moda, pessoal, é aquele termo que mais se repete. Então você vai organizar suas medidas, não precisa você organizar em termos de ordem crescente nem decrescente. Isso para moda. Mas para mediana você precisa, que é o que eu vou falar já já. Então a moda, você pega o quê? O termo que mais se repete. Show de bola. Se por acaso eu tiver dois termos que se repitam na mesma quantidade, você tem duas modas, não tem problema. Mediana, o que é mediana, queridos? Mediana, você tem aqui um rol de medidas. O que é isso, um rol de medidas? Um bocado de medida. O que você faz com ela? Você vai primeiro organizar elas em ordem crescente ou decrescente, ok? Organize em ordem crescente. O que é mediana é o termo central dessa medida. Esse termo central, pessoal, se essa quantidade de valores for uma quantidade ímpar, é fácil achar o termo central. Você pega a quantidade, vamos supor que você tem 21 termos. Soma mais 1 dá 22. 22 dividido por 2 dá 11. 11 é o seu termo central. Acabou. Agora, se sua quantidade de termos for pares, aí você tem um problema. Qual o problema? Você não tem só um termo central. Você vai ter dois termos centrais. Então o que você vai fazer? Seguinte, vamos supor que eu tenho 30 termos. Divide por 2 dá 15. Então seus termos centrais são 15 e 16. A posição deles. Você vai pegar esses caras, vai somar e dividir por 2. O que é isso? É uma média aritmética desses termos. Aí você vai achar o que? A sua mediana. Seguinte, desvio padrão e variância. Queridos, desvio padrão e variância são praticamente a mesma coisa, ok? A variância, pessoal, ela vai ser o quê? Ela vai ser a distância que cada variável está do centro, da média. Então vai ser x, x1 menos a média, mais x2 menos a média, mais 3 menos a média. Cada termo desse você leva ao quadrado. Então fica x1 menos a média ao quadrado, mais x2 menos a média ao quadrado, e por aí vai. Você divide pela quantidade. E o que é o desvio padrão? Basta você pegar esse resultado, que é a variância, e você tirar a raiz quadrada dele. Isso é o desvio padrão. Beleza? Show de bola. Então, queridos, em estatística, cara, com certeza vai cair uma dessas coisas que eu falei aqui pra você, ok? Então fica atento aí, pessoal, na partezinha de estatística e corre pro abraço. Beleza? Valeu, pessoal. Foi um prazer estar com vocês. Até a próxima.